E aí, pessoal, vamos ver mais um pouquinho de física? Hoje, movimento circular. Cai bastante no Enem, cai bastante nos vestibulares e cai também nas provas, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse assunto importante. Primeiro, movimento circular. Movimento que ocorre em um círculo, uma circunferência. Pode ser uma circunferência inteira, pode ser várias circunferências, vários movimentos, ou pode ser apenas um arco de circunferência. Tá? Eu vou pegar o movimento num arco de circunferência. Imagina que um automóvel está entrando numa curva e essa curva é um arco de circunferência. Tá? Então, nós vamos ter a trajetória feita pelo automóvel, que eu vou chamar de ΔS, o espaço percorrido inicial, espaço percorrido final. Mas também nós vamos ter um movimento que é angular, é ou não é verdade? Esse movimento se desenvolve em um ângulo. Ó, aqui o ângulo inicial, aqui o ângulo final. Vamos supor que aqui seja 20, aqui seja 140, 20 e 140 graus. Vamos supor que seja isso, tá? Então, a gente tem duas variações importantes que a gente tem que levar em consideração nesse tipo de movimento, que é o movimento circular. O arco e o ângulo. Na verdade, o movimento pode ocorrer nesse arco, tá? Levando em consideração o ângulo do movimento. Professor, então nós vamos ter duas velocidades aí nesse movimento? Sim. Uma que se relaciona com o arco e a outra que se relaciona com o ângulo, certo? Muito bem. O que seria o espaço percorrido por esse automóvel? Continua sendo o ΔS, né? O velho ΔS. S final menos S inicial. Agora, qual seria o ângulo desse movimento? Bom, é só pegar a variação do ângulo também. O ângulo final menos o ângulo inicial. Então, no meu caso, eu tinha falado que aqui era 20 e aqui era 120. Então, o ângulo do movimento aqui é um ângulo de 100 graus. Estou chutando os ângulos para a gente ter uma noção, né? Então, a gente tem ΔS e delta do ângulo, tá? São duas muito importantes estruturas que a gente tem que estudar aqui no movimento circular. Agora, o que é o ângulo? A pergunta, o que é o ângulo? O ângulo é justamente a razão entre o arco e o raio da circunferência. Razão entre o arco e o raio da circunferência. Razão é divisão, prof? Razão é divisão. Então, isso vai dar uma equação matemática? Exatamente. O ângulo, ele é o arco dividido pelo raio. No caso nosso, a gente está falando de delta do ângulo. O delta do ângulo é igual ao ΔS pelo raio. Vocês vão dizer o seguinte, professor, então só um pouquinho. Pelo conceito de ângulo, a gente consegue perceber que existe uma relação entre o ângulo e o espaço percorrido. Exatamente isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção e entendessem. Agora, olha só, como eu tenho o movimento ocorrendo em uma trajetória que é curva, um arco, e dentro de um ângulo, eu teria duas velocidades. A velocidade escalar, que é aquela que segue a trajetória, e a velocidade angular, que é o móvel se movimentando naquele intervalo de ângulo. Ó, interessante, hein? Então, nós temos duas velocidades? Sim. Vamos dar uma olhadinha na velocidade escalar média, que é aquela velocidade que a gente já conhece, né? ΔS por ΔT, né? A velocidade ΔS por ΔT. Olha só, andou uma certa quantidade aqui de movimento, né? Andou uma certa quantidade de distância, melhor dizendo, né? E andou também um certo ângulo. Agora, me interessa muito esse arco aqui, que eu chamei de ΔS. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar pensando e imaginando que eu estou completando uma volta, que eu estou dando uma volta neste meu movimento aí. Estou dando uma volta, tá? Completa, tá? Se eu dou uma volta completa, eu vou dizer o seguinte, professor, andou 360 graus, então, né? Eu digo, perfeito. E qual é o perímetro de uma circunferência? Vocês vão dizer, essa eu sei, prof, da matemática, 2πr. Exatamente. Então, a gente pode dizer que se o perímetro é 2πr, tu andou 2πr. Tá? Imagina que esse r está em metros, tu tens o ΔS. Então, tu andou 2πr, uma volta completa. Estou imaginando que eu fiz uma volta completa. Tá? Não estou imaginando que eu andei um arco, andei a volta completa. Certo? Aí eu andei, então, esse ΔS aí. Agora, tem uma coisa importante que a gente aprende, que é um tal de período. O que é o período? O período é o tempo que se leva para voltar a fazer a mesma coisa. Pode ser um período de aula, terminou uma aula, começa outra aula, é um período. É um tempo que
a coisa volta a acontecer. Olha só, no caso do movimento circular, quando eu dei uma volta, vou entrar na segunda volta, completou o período. O que é o período, então? É o tempo necessário para dar uma volta. Vou dizer de novo, o que é o período aqui na cinemática do movimento circular? Ó, período é o tempo necessário para dar uma volta. O tempo necessário para dar uma volta. Pô, beleza, tá? Professor, se o tempo necessário para dar uma volta é o tal de período, então eu poderia dizer, período é t, tá? O símbolo é t, tá? Poderia dizer, então, que a velocidade seria o ΔS por ΔT. O ΔS é 2πr e o período para dar uma volta é t, então 2πr sobre t. Tá certo? Tá certo. 2πr sobre t. Agora, só imagina o seguinte. Se a gente for trabalhar com acelerações constantes, tá? Não importa se eu peguei uma volta inteira ou peguei um arco. Vocês vão dizer, é verdade. A velocidade vai ser a mesma, né, professor? Se dentro de um arco ou na... Porque a aceleração é constante, tá? Exatamente. Então, aí eu posso usar essa equação para calcular a velocidade escalar média, certo? Velocidade é igual a 2πr sobre t. Esse r é em metros e o período é em segundos. Vai dar uma velocidade em metros por segundo. Então, um pouquinho de cuidado aí, certo? Para as unidades de trabalho. Agora, veja bem, ó, também esse móvel se deslocou um certo ângulo, né? Por esse motivo, temos uma velocidade chamada velocidade angular, tá? Que é dada por ômega, tá? A velocidade angular, ela tem o quê? Um valor que é o delta do ângulo, a variação do ângulo, pela variação do tempo, ou seja, o quanto de arco tu andou, o quanto de ângulo tu andou, num certo intervalo de tempo. Né? O arco ele tem um ângulo, né? O quanto de ângulo tu andou num certo intervalo de tempo. Tu andou por cima do arco, mas o quanto de ângulo tu andou por um certo intervalo de tempo. Tá? Exatamente. Então eu vou dar uma analisada nessa parte de baixo aqui, ó, que é a parte que tem os ângulos. Tá? E aí nós vamos ter o quê? A velocidade angular média seria o quê? O Δθ pelo ΔT. Tá? Esse Δθ, esse ângulo não é trabalhado em graus, ele é trabalhado em radianos, gente, tá? Então, muito cuidado. Sempre lembrar que 360 graus significa 2π radianos, tá? E eu vou colocar o valor do Δθ ali em radianos sempre, para poder fazer o cálculo. E o tempo, prof? O tempo em segundos. E o que dá uma unidade de velocidade diferente, é ou não é verdade? Dá uma unidade de velocidade em radianos por segundo. Tá? Cuidado com essa unidade de velocidade, porque ela é uma velocidade angular. Angular, certo? Sempre que os movimentos são feitos em com um certo arco, eles vão ter essa velocidade angular, tá? Vão ter. Depois a gente vai ver na próxima aula por quê. Isso é importante. Por quê? Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar em uma volta? Uma volta. Uma volta, tá? Qual é o ângulo se der uma volta inteira? Vamos dizer, ah, professor, deu 360 graus, né? Isso todo mundo sabe, tá? Mas eu vou trabalhar em radianos. Ah, então deu 2π. 2π, professor. 2π, 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 perfeito. Uma volta completa é 2π. Então, o Δθ é 2π, para uma volta completa. Ok? Beleza, né? Agora, nós sabemos que para dar uma volta, qual é o tempo? O tempo é chamado de período. O tempo em segundos para dar uma volta é o período. Então, a gente pode dizer que a velocidade angular, que é Δθ por ΔT, substituímos o Δθ por 2π, substituímos o ΔT por t, que é o período, e nós vamos ter, então, uma equação para calcular a velocidade angular média, ou seja, 2π sobre t. 2π sobre t. Que legal, né? Que legal. Já tínhamos uma para calcular a velocidade escalar média, 2πr sobre t. Vocês vão dizer, pô, também parecidas essas duas formas. Diz de novo qual é a fórmula da velocidade escalar média. V é igual a 2πr dividido por t. Vocês vão dizer, mas aqui já está 2π sobre t. Só está faltando o r ali, prof. Então, a gente pode perceber que existe uma grande relação entre a velocidade escalar média e a velocidade angular média, tá? E sempre pensar o seguinte, se a gente supõe uma aceleração que é constante, não importa, gente, se tu calculou para um arco ou se calculou para uma volta inteira, tá? Se a aceleração é constante, aquela velocidade tá
a variação da velocidade ali, a velocidade média, ela vai ser constante, tá bom? Ok? Então, tá aí, ó. A velocidade escalar média é igual à velocidade angular vezes o raio. Pô, show de bola, hein? Beleza, hein? Essa é a primeira parte, hein? Então, vamos só resumir aqui. O movimento ele ocorre em arco e num ângulo, em arco e num ângulo. Então, isso dá para nós duas velocidades. A velocidade do arco, a velocidade escalar média, 2πr sobre t. A velocidade em ângulo, velocidade angular média, 2π sobre t. O que é o t mesmo? T é o período. O que é o período? O tempo que o móvel leva para dar uma volta completa. Show de bola, gente. Muito obrigado, tá? Ó, um grande abraço. E a gente volta com a parte 2, tá? Até lá.